Paz do Senhor seja com cada um dos irmãos. É bom podermos estar na casa do Senhor. Eu peço desculpa por este compasso de espera, porque eu via que o meu colega, o Filipe, não começava o culto e, entretanto, pensei, bem, se calhar li mal a mensagem dele. Eu li. Estava preparadíssimo para pregar hoje. Que vale que para o próximo culto já tenha a pregação feita, não é? Quantos irmãos estão aqui assim que podem dizer verdadeiramente que se sentem felizes por estar na casa do Senhor? Amém? Apesar de um tempo chuvoso, instável, tanto chove muito como não chove nada, nós escolhemos a melhor parte, que é podermos estar na casa de Deus. Amém? Dedicamos o nosso tempo ao Senhor. Amém? Eu convidava os irmãos a ficarem de pé e vamos começar este culto da melhor maneira. Vamos louvar o nome do Senhor. Vamos entoar o hino número 3. Paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei em Tua morte sobre a cruz. E é isto que nos move a vir cá. Nós queremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou naquela cruz. Ele morreu em nosso lugar, mas Ele não ficou lá pregado. Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. E um dia, como Ele vive, assim nós também viveremos. Amém? Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei Tua morte sobre a cruz. Do Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia perdoei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Os irmãos podem ficar sentados. E gostaria também ainda nesta tarde de compartilhar convosco uma pequena mensagem. Faz parte por acaso da mensagem que eu ia transmitir aqui assim, mas também já tinha uma parte resumida preparada para quando fosse a minha parte para dar o pensamento. Portanto, não estava de todo despreparado, não é? Convidava os irmãos a abrirem comigo em Eclesiastes, no capítulo 3, e vamos ler os versículos 1 a 8. Esta passagem é muito conhecida. E diz o seguinte, a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Até aqui a palavra do Senhor. Então esta mensagem nos fala de tempo, não o tempo que eu estava a falar há um bocado, não é? O mau tempo, bom tempo, chuva, sol, mas fala-nos de uma coisa que é provavelmente o bem mais precioso que nós temos, principalmente à medida que o tempo vai avançando, principalmente que a sociedade parece que existe cada vez de nós. O tempo que nós temos para as coisas. E sabem, o tempo é igual para todas as pessoas e não é igual para todas as pessoas. Parece assim uma coisa um bocado estranha, não é? Reparem uma coisa. Vamos falar de uma coisa muito simples como, sei lá, quanto é que nós ganhamos ao fim do mês? Não estou à espera que digam, está bem?
Se calhar para uma pessoa que tem um rendimento mais baixo, o tempo que ela precisa para ganhar um determinado montante é maior do que, por exemplo, vamos falar aqui um nome que ninguém conhece, Cristiano Ronaldo, não é? Que se calhar no minuto ganha o que se calhar a média portuguesa ganha mais em um mês inteiro. Isto já não era mau. Outra vez já não era mau. Então o tempo é igual, todos nós temos 24 horas por dia disponíveis para as coisas, mas a verdade é que parece que o tempo é diferente para todas as pessoas. O tempo é diferente, o tempo disponível é diferente, sei lá, para uma pessoa que não tem filhos do que uma pessoa que é casada e tem filhos, porque há parte desse tempo que está automaticamente dedicado. Mas a verdade é que todos nós temos as mesmas 24 horas por dia. O tempo não é o mesmo que uma pessoa que trabalha em part-time do que uma pessoa que trabalha a full-time. A pessoa que trabalha a part-time sabe que vai trabalhar a 4, 5 horas, o tempo que estiver contratado, e uma pessoa que trabalha o tempo inteiro à partida trabalhará 8 horas, 7 horas e meia, 7 horas. Terá mais ou menos tempo de almoço. Portanto, as 24 horas são iguais, mas a forma como nós vivemos a nossa vida, a forma como nós temos o nosso tempo contado, não é igual para toda a gente. E sabem, a palavra de Deus diz-nos que mesmo assim há um tempo determinado e tudo tem o seu propósito, tudo tem o seu tempo. E sabem, aqui assim não restringe as pessoas que têm tempo de nascer e tempo de morrer. O tempo é igual para todas as pessoas. A forma como nós vivemos a nossa vida é que é diferente. E o que eu queria transmitir aqui assim em breves minutos é o que é que tu fazes com o tempo da tua vida? O que é que tu fazes com o teu tempo? O que é que eu faço com o meu tempo? E sabem, a sociedade hoje em dia é uma sociedade que está evoluída a nível de equipamento, a nível de acesso à informação. É uma sociedade que nunca foi tão produtiva como antigamente. Ou seja, nunca foi tão produtiva. Exatamente. Estava a pensar que estava aqui a dizer qualquer coisa mal. Mas nós hoje em dia temos à nossa disposição ferramentas e equipamentos que nos permitem produzir muito mais em muito menos tempo do que antigamente. Então, mas porquê é que nós continuamos a trabalhar ao mesmo tempo? Ou até que continuamos a trabalhar, se calhar trabalhamos mais do que trabalhavam antigamente. Se calhar as pessoas antigamente, eu lembro-me dos meus pais falarem dos meus bisavós, etc., em que saíam de manhã e chegavam à noite, porém tinham muitos períodos de tempo durante o dia em que estavam parados. Por exemplo, um agricultor trabalha durante X meses por ano, ou trabalhava X meses por ano, e o resto do tempo estava à espera que a terra crescesse. Era diferente a forma de nós gerirmos o nosso tempo. Mas então, se nós hoje temos tanta coisa à nossa disposição e estamos cada vez mais produtivos, então não deveríamos estar a dedicar menos tempo ao trabalho? Nunca pensaram nisto? Mas, ao contrário, a sociedade exige-nos que nós trabalhemos mais e que façamos cada vez mais em cada vez menos espaço do tempo, mas o espaço do tempo que nós temos que dedicar ao trabalho, ao nosso trabalho, vai ser exatamente o mesmo, ou se calhar cada vez mais um bocadinho. E parece que para as coisas que realmente importam, o tempo esgota, o tempo não temos suficiente para as coisas. Então, mas como é que eu consigo, com a correria do meu dia-a-dia, com a correria de tudo aquilo que eu tenho de fazer, porque reparem, todos nós temos tempo. Ter tempo de dormir, ter tempo de comer, ter tempo de tomar banho, ter tempo de fazer a lida da nossa casa. Quem tem filhos tem que ter tempo aos filhos, quem está casado tem que ter tempo ao cônjuge, temos que ter tempo aos amigos, temos que ter tempo à família. E onde é que se encaixa Deus no meio disto tudo? Há tempo para Deus? E sabem, o simples facto de nós estarmos aqui assim é uma prova evidente disso. Há tempo para Deus. E a importância de nós estarmos aqui assim neste lugar é que nós aqui neste lugar temos este tempo dedicado para Ele. Mas será que chega? Reparem uma coisa, se Deus é a pessoa mais importante na nossa vida, ou se realmente nós tentamos transmitir que Deus é a pessoa mais importante da nossa vida, será que chega o tempo que nós temos aqui? Será que para os nossos filhos ou para a nossa família, o tempo no final do dia, já cansados e sem cabeça para nada, é isso que define a nossa vida? É isso que define o relacionamento que eu tenho com o meu próximo? Mas sabem, não é apenas este tempo que define a minha relação. É a forma como eu vivo. É a forma como eu me relaciono com as pessoas. É a forma que eu penso acerca das pessoas. E sabem, se calhar, mais do que eu conseguir ter tempo para a minha mulher, para os meus filhos, para os meus amigos, mais do que eu ter tempo para a igreja, sabem, se calhar nós pensarmos um bocadinho, é mais fácil nós termos tempo para Deus. Sabem, porque Deus está presente a todo momento.
E eu posso estar a trabalhar, eu posso estar atarefado, mas se eu viver a minha vida de acordo com aquilo que Ele quer, se eu o consultar em cada momento da minha vida, se eu em tudo aquilo que eu fizer em todo momento, eu me recordar que Ele está comigo, não estarei eu a dar também do meu tempo a Ele? Mesmo eu estando ocupado, não estarei eu a ser produtivo com o meu tempo? Sabem, mais do que nós dedicarmos muitas horas a uma coisa, é a forma como nós fazemos esse tempo contar. Eu só tenho 1 hora para isto, ou então eu desta hora eu vou tentar tirar o máximo proveito que eu tenho. E sabem, muitas vezes nós esquecemos disso na nossa vida. O tempo que nós temos disponível para as coisas, muitas vezes nós não o aproveitamos. Sabem, eu dou por mim, desde que comecei a fazer obras numa casa que comprei, a ter muito pouco tempo. E é um dado curioso, eu quando não vou para lá trabalhar, normalmente aos sábados, eu nesse sábado que eu não tenho nada para fazer, eu já não sei o que é que vou fazer com aquele tempo. Parece que acordo e deito-me e não fiz nada. Não fiz nada. Parece que estamos habituados a ter sempre alguma ocupação e o nosso cérebro ocupado com alguma coisa. E isso provoca cansaço em nós. Isto provoca desmotivação. Então o meu desafio aqui assim nesta hora, porque eu sei que isto é um tema comum para todos, é o que é que tu fazes com o teu tempo livre? Como é que ocupas o teu tempo? Quem é a pessoa que mais tempo tu pensas quando pensas no tempo que tens? E o meu desafio aqui assim é que essa pessoa seja Deus. Amém. Sabem, se nós dedicarmos o nosso tempo e o nosso pensamento a Deus, Ele vai se encarregar de gerir todas as áreas da nossa vida. Ele vai se encarregar de gerir a forma que nós nos dedicamos às nossas coisas, a nossa organização para com o nosso tempo disponível. Mas se eu estiver a fazer isso, não estou a deixar as outras coisas todas em segundo lugar? Estou, sim, Senhor. Então não é isso que Ele nos convida a fazer? A colocá-lo a Ele em primeiro lugar na nossa vida? Sabem, melhor do que nós, Ele sabe o que fazer connosco mesmo. Ele sabe como cuidar de nós. É a mesma coisa que nós, quando somos crianças e não sabemos quando fazer alguma coisa, nós recorremos a quem? A alguém mais velho. Nós recorremos aos nossos pais. Porque confiamos que eles são capazes de nos orientar. Então o meu convite é este. Entrega o teu tempo, a tua vida e o teu tempo ao Senhor. E Ele há de se encarregar de tudo. Convidava os irmãos a ficarem de pé. E eu vou orar. E de seguida convidava também a mais 2 irmãos a nos dirigirem na oração. Senhor, muito obrigado por nesta manhã podemos estar na Tua presença, Senhor Jesus. Dedicamos este nosso tempo, Senhor Jesus, a Ti, para podermos estar na Tua casa, porque queremos que Tu estás aqui, Senhor Jesus. Queremos, Senhor Jesus, que Tu estás presente onde estiver 2 ou 3 reunidos, que Tu estás no nosso meio, Senhor Jesus. Nós sabemos também que Tu estás presente em cada momento da nossa vida, Senhor Jesus. E nós nesta tarde, Senhor Jesus, queremos dizer que Te amamos, Senhor Jesus. Queremos dizer que Tu és a pessoa mais importante da nossa vida. E queremos pedir que Tu nos ajudes, Senhor Jesus, em cada momento, Pai, a colocar-nos em primeiro lugar da nossa vida, Senhor Jesus. Que Tu possas ser Tu o foco da nossa vida, da nossa atenção, Senhor Jesus. E Te agradecemos também, porque sabemos que Tu vais cuidar de todo o resto da nossa vida. Venha abençoar esta congregação, Pai, cada membro, Senhor Jesus, que aqui assiste, Senhor Jesus. Que Tu possas abençoar a cada um, que Tu possas abençoar a vida de cada um, que Tu possas usar a cada um, Senhor, para transmitir a Tua palavra, Senhor Jesus. Que Tu possas usar a cada um como testemunha viva, Senhor Jesus. E que Tu possas realmente a cada dia moldar as nossas vidas, Pai. E que cada um, Senhor, que olhe para nós, que possa te ver, Senhor, que possa ver refletido Cristo em nós, Senhor Jesus. Venha abençoar também o decorrer deste dia, Pai. O culto que se vai realizar no Carvalhito, Senhor Jesus. Ó Deus, que este dia, Senhor Jesus, possa ser de bênção, possa ser de salvação de almas, Pai. Que as nossas vidas, Senhor Jesus, elas possam ser, ó Senhor, avivadas, Senhor Jesus. Que nós possamos sair fortalecidos deste dia, Senhor Jesus. Tudo te pedimos e desde já te agradecemos pelo que vais fazer. No nome santo e bendito de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seu sangue
sua luz. Amém. Vamos escutar a palavra do Senhor. Paz, Senhor, irmãos. Amém. É habitual virmos aqui e ouvirmos um amém muito mais vivo. Já está melhor. Já está melhor. Sabe, irmãos, porque se nós viéssemos já à casa do Senhor porque sim, não faria sentido absolutamente nenhum. É certo que eu posso, lá está, guardar o meu tempo e ter o meu tempo pessoal com Deus, que Ele quer um relacionamento comigo, e esta vida tem que ser vista como individual, cada um tem que olhar pela sua vida cristã, pela sua vida. Ninguém vai para o céu por eu ir, ou vai deixar de ir por eu não ir. Essa é a realidade. Mas o que é certo é que quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós passamos a pertencer a uma família. Se calhar é outra família lá fora, não são vocês. Vou repetir. Quando nós somos filhos de Deus, começamos a pertencer a uma família. Amém? E é bom quando nós podemos estar todos juntos, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Amém. Porque todos nós, poderá haver exceções, que ainda não possam ter aceitado Jesus, mas creio que a maior parte de nós estamos aqui com os nossos pecados lavados e perdoados no sangue de Jesus. Amém. E essa é a tua e a minha família. É motivo de regozijo, irmão. É motivo de quando vimos para a casa de Deus, sabermos que aqui há vitória. É a certeza que nós vimos para a casa de Deus onde há bênção, onde nós sabemos em que é um Deus que nós adoramos e louvamos com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. E sabem, há uma coisa muito interessante, que é, eu quando dou um presente a alguém, a pessoa a quem eu vou dar esse presente vai ser a maior beneficiária, porque ela vai ficar com esse meu presente, vai usufruir desse presente, vai usá-lo. Eu não vou, que eu dei o presente. Mas quando nós rendemos o louvor ao nosso Deus, que Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, quando nós rendemos o louvor, lhe damos o louvor por pouco que seja aquilo que Ele merece, os maiores beneficiados vamos ser nós. Porque a tristeza vai e a alegria vem. Porque a carga vai e o alívio vem. Porque a insegurança vai e a paz vem. O maior beneficiado vai ser tu e você. Irmãos, e é muito interessante na palavra de Deus quando nós vemos aquela passagem daqueles amigos que levaram aquele paralítico e a casa estava repleta e eles dão-se ao trabalho de levar aquele paralítico porque não conseguiam que ele entrasse pela porta, trazê-lo pelo telhado. E há uma coisa muito interessante nesta passagem. Aqueles homens, ou aquele homem especificamente que necessitava da intervenção de Jesus, ele não saiu pelo mesmo sítio para onde entrou. Já reparaste? Ele entra pelo telhado, mas sai pela porta. Amém. Ele não precisava mais de sair pelo telhado. Jesus tinha resolvido o seu problema. Amém. E porque é que eu quero dizer que é individual? Irmão, tu podes ter entrado, com muitas aspas, pelo telhado nesta tarde. Eu não conheço a tua vida. Tu podes ter entrado com um problema, com uma dificuldade, com alguma tribulação, e podes ter entrado pelo telhado. Mas deixa-me dizer nesta tarde, se tu abris o teu coração, nesta tarde podes sair pela porta. Amém. Se assim tu quiseres, podes sair pela porta nesta tarde. Deixem-me fazer outra pergunta. Jesus prometeu-nos um certo mínimo de pessoas que Ele diria que iria estar no nosso meio, em reunião. Quantas eram? Podem dizer? 2 ou 3, não é? Quer dizer que o mínimo era 2. Irmãos, não é preciso grandes igrejas, grandes congressos, grandes... É bom que isso exista, é bom que haja grandes espaços onde as casas de oração estejam cheias, mas isso não é o que é necessário para Deus operar. Se Ele disse que ia estar no nosso meio com 2 ou 3,
está aqui hoje, esse Deus nosso meio nesta terra. E onde Ele está, o mal tem que sair. Não porque nós vinhamos aqui à sua casa apenas para buscar a bênção. Não, não é nada disso. Ele não é alguém que a gente tenha que clamar e só em alturas de tribulação e dificuldade. Não, não é nada disso. Não é nada disso. É uma consequência da presença de Deus na tua e na minha vida. Quando tu te relacionas com Deus, a bênção está na tua vida. Amém? Irmãos, abram comigo então no livro de Êxodo, no livro da Bíblia, capítulo 14, versículo 10. Êxodo 14, versículo 10. Livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 10 até ao 18. E diz assim, a palavra do Senhor. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, nos tens tirado do Egito. Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Uma passagem muito conhecida. Mesmo se estivermos a falar fora do movimento cristão, esta passagem é subejamente conhecida. Há filmes muito antigos a relatar esta passagem. Podia equiparar no conhecimento, sei lá, a Arca de Noé, como toda a gente conhece, a criação. E esta é uma das passagens que é subejamente conhecida, mas queria pensar com os irmãos novamente sobre este assunto. E pensarmos... Eu dei um título que era A Vida num Beco Sem Saída. Falar de um povo que estava olhando para a frente e não via solução. Olhava para trás, solução não via. E queria ver com os irmãos qual foi a reação deles e aquilo que nós podemos tirar para nós. Porque, irmãos, eu vou falar por mim. Quando ouço falar sobre os israelitas, eu tendo a gozar, deixem passar este termo e dizer: como é que é possível eles atuarem desta forma? Como é que é possível eles verem Deus a atuar de uma forma tão poderosa e mesmo assim duvidarem? E quanto mais eu me lembro que eu sou tão ou pior do que eles. Eu sou tão ou pior do que os israelitas. Deus não tem operado na minha vida? Tem operado. Tenho visto a mão de Deus sobre a minha vida? Amém, tenho visto. Deus tem estado comigo nos momentos difíceis? É verdade. Tenho visto milagres a acontecer? É verdade. Estou a passar por tribulação? É verdade. Mas e o que Deus fez antes? Não me anima? Não me motiva? Não sabe o que o Deus que foi ontem, que é hoje e que será para todo sempre? Não é esse o mesmo Deus? Portanto, nós somos tão parecidos com eles. Nós somos tão parecidos com este povo. Porque somos feitos todos do mesmo pó.
O pecado que entrou no coração deles foi o mesmo pecado que entrou no meu coração. O Deus, o Jesus que eles precisavam para a salvação das suas almas é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus que eu precisava para salvar a minha alma. Foi por eles que Jesus veio à Terra e foi por mim que Jesus veio à Terra também, morrer por mim. Ele sabe o meu nome, Ele conhece. Ele conhece melhor do que eu. E Ele, quando esteve na cruz, Ele esteve por minha causa. Eu precisava de Jesus, tal como os israelitas precisavam de Jesus. E se nós andarmos um bocadinho mais para trás, vou relatar esta história, como eu disse, ela é muito conhecida. Nós vemos que este povo, após as pragas que Deus permitiu que viessem até os egípcios, Faraó deixa-os sair e eles vêm pelo deserto. E é muito interessante nesta passagem que diz que Deus os manda por um caminho mais longo. Mais longo. E nós podemos pensar, então este Deus, pois para ele é fácil, ele movimenta-se porque ele é omnipresente, ele pode estar ali e tal. Eles, coitados, vão ter que caminhar. Que eles falam ir pelo caminho mais longo. E a Bíblia é muito explícita e há razões que dizem porque é que Deus os levou por este caminho mais longo. Primeiro, se eles fossem pelo mais curto, eles iam se defrontar perante os filisteus e ia haver guerra. E um povo que estava habituado a viver em escravidão era um povo que não estava habituado a batalhar. Certo? É um povo que não está treinado a batalhar. Ele não estava, se fosse de frente a alguma guerra, se tivesse algum povo, que eles facilmente eram derrotados. E então, para que eles não desistissem e quisessem voltar para o Egito, Deus os manda para um sítio maior. E esse sítio maior, onde é que eles vão parar? É um beco sem saída. Onde eles vão dizer, então e agora? Como é que nós vamos passar? Vêm algumas caravelas? Alguns barcos? Vem algum super-homem nos salvar? E agora? Onde é que está o Deus que nos livrou do Egito, com aquelas pragas, com aqueles milagres? Onde é que está o Deus que nos trouxe agora para este beco sem saída? E o interessante é que diz que na caminhada do deserto até aquele sítio e depois também havia uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo que os seguia em frente. E essa coluna lhes indicava o caminho onde eles haviam de seguir de dia, uma de nuvem, para fazer sombra, para eles não estarem a aguentar o calor. Vejam como Deus apaparica os seus filhos. Uma coluna de nuvem para lhes dar sombra, para indicar qual é o caminho que eles tinham que andar. Não precisavam de GPS, não precisavam de bússolas, apenas precisavam de seguir a coluna que Deus estava colocando para eles se orientarem. Mais à frente lemos que Deus endurece o coração de Faraó. É Deus que endurece o coração de Faraó. Por uma razão muito simples. Ele queria mostrar ao povo quem era o verdadeiro Deus. Quem é que era o Senhor da Terra? Porque o Egito na altura era a maior potência mundial. Faraó era o intocável. Faraó era aquele em que ninguém mexia. Era Deus na Terra, com letra minúscula. E ninguém podia mexer naquele homem. Mas Deus quis mostrar que o único Deus era Ele. O único Deus era Ele. Endureceu o coração de Faraó. Faraó prepara 600 carros com os seus cavalos, capitães e soldados e vão atrás daquele povo. No intuito de verem, eles estão ali encurralados e não vão sair de lá. Não vão conseguir sair de lá. Eles vão ser nossos. Eles pensavam que nos ganhavam, mas não. Faraó é maior. E então é aí que o povo começa a clamar e outros começam a protestar com Moisés, começam-se a lamentar e é melhor dizer que se estávamos antes no Egito era melhor, porque lá ao menos estávamos vivos e agora vamos morrer aqui como animais no deserto. Vai ser humilhante para nós. Vamos morrer aqui. Moisés, era melhor termos ficado lá. E é interessante como nós vimos. Moisés diz, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Depois Moisés vai ter com o Senhor e diz, desculpem, Deus fala com Moisés e diz, porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. E para eles estender a vara, falávamos em obediência ao mandado de Deus. Ele estende
a vara, toca, não é? E o mar abre. E é criada uma estrada onde eles podem passar para chegarem ao outro lado. E onde é que os egípcios são derrotados? Mal eles vão a passar. Aquelas águas fecham-se e eles morrem. E é interessante que há aqui uma passagem, irmãos, que aquela coluna de nuvem que ia à frente deles para os seguir é a mesma coluna que durante a passagem do Mar Vermelho se coloca na retaguarda a protegê-los. Deus vai à tua frente, mas Deus também guarda a tua retaguarda. Amém? Amém. Deus vai à tua frente a pelejar por ti, mas Deus também toma conta da tua retaguarda. Amém. Irmãos, e o que é que nós podemos tirar daqui para nós? Sabem que às vezes nós, como humanos que somos, temos a tendência a fazer o plano de Deus para a nossa vida. E começamos a pôr a nossa lógica. E sabem, Deus criou-nos com muita inteligência, mas ela vai ter um limite. Ela tem um limite. Nós não conhecemos a sabedoria de Deus na sua totalidade. Não conhecemos a sua perfeição na sua totalidade. Mas nós queremos fazer o plano de Deus. Queremos ser nós a escrever. Deus, tu tens que fazer desta forma. Eu não sei se os irmãos sabem, mas para nós humanos, 5 mais 2 é igual a 7. Obrigado. Só tu é que sabes, mas vistes. Obrigado. 5 mais 2 é igual a 7. Para Jesus não é. 5 pães e 2 peixinhos. São 7. Não eram 7. Familiares. Familiares. Não são 7. Deus não trabalha da lógica da matemática. Deus não trabalha da lógica do treinamento militar. Vejam que alguém vai circundar Jericó e anda lá a correr e com as trombetas. Digam-me o que é isso militarmente falando. Desculpem, isto é uma palhaçada. Mas era o plano de Deus. E quando tu obedeces ao plano de Deus, os muros vão cair. Amém. Os muros vão cair. O mar vai se abrir. Tu vais passar para o outro lado e o inimigo vai ser derrotado. Quando tu obedeces ao que Deus diz. Não é tu fazeres o teu plano. Deixem-me contar-vos aqui uma história que ela não é verídica. O Osvaldo já ouviu. Ele fez-nos uma visitinha em Gaia um dia destes. E é muito interessante. Isto mexeu um bocado comigo. Nisto de vermos o plano de Deus. E às vezes, daquilo que nos parece o mais correto, pode não ser. Ora, imaginem um cabeleireiro, tem um senhor, um cliente lá, que está a cortar o cabelo, e ele diz, olha, daqui a um bocado vai entrar um rapaz aqui dentro do meu estabelecimento e eu vou-lhe abrir as minhas duas mãos e na minha mão eu vou ter uma moeda de €1 e na minha outra mão vou ter uma moeda de 20 cêntimos. E o rapaz vai pegar na de 20 cêntimos. Eu acho tão engraçado aquele miúdo. E o cliente diz, ele não pega na moeda maior. Pronto, estou aqui para ver. E não é que o menino entra àquela hora e diz, estou aqui. Dê-me lá a moedinha. E o senhor vai abrir e ele pega na moeda de 20 cêntimos. E aquele homem, aquele cliente, ficou tão intrigado que ele queria falar com aquele miúdo a perguntar porquê é que tu não pegaste a moeda de €1? Porquê é que tu pegas na mais pequena? E quando ele se cruza com o miúdo cá fora, ele diz, olha, se eu pegasse no início a moeda de €1, o senhor não fazia mais vezes isso. Agora eu vou lá, ele dá-me sempre a de 20, eu já contei, tenho para aqui €5 já. Estou lá, vou sempre lá todos os dias e é 20 cêntimos, 20 cêntimos, 20 cêntimos, já está lucrado. Aquilo que às vezes parece que é o melhor para a tua e para a minha vida, às vezes pode não ser. Pergunta a Deus se é. Deus, isto é o melhor para a minha vida? É isto que tu queres que eu faça? Espera a resposta de Deus. Não faças tu o plano. Coloca-te disponível nas mãos dele. Querem ver outro exemplo? Estava falando com uma irmã. Ela estava-me dizendo que tinha a vacina para tomar, tinha a hora marcada, era às 2h30, e depois, pronto, posso dizer, foi a minha mãe, pronto, ok. E ela ligou, já tomei. E eu olhei para o relógio e disse, tanto tempo? Eram 4 horas ou 4h30 da tarde. Eu disse, olha, sabes, dei o meu nome e depois comecei a ver. Foi um, foi outro, foi mais um, foi mais outro, foi mais um, foi mais outro. E só que eu olhei mesmo realmente assim com o senhor e disse, este senhor chegou depois de mim. Então,
E levantei-me e fui lá mexer. E disse, olha, desculpe lá, eu estou aqui desde as 12h30, está marcado, são quase 4 horas, não me fez tempo. Oh, minha senhora, desculpe que eu não apontei aqui o seu nome. E a minha mãe disse-me assim, porquê a mim? Porquê que foi a mim? Eu já podia estar em casa a esta hora. Porquê? E eu virei para a minha mãe e disse-me assim, olha, eu não sei, mas quem sabe se às vezes tu podias sair àquela hora e acontecer qualquer coisa, não sei. Deus quis que tu ficasse lá mais tempo e tens que ver isto desta forma. O que é que ficaste a fazer? Olha, fiquei lá sentado à beira de uma senhora e preguei o Evangelho. Irmãos, e às vezes nós entramos nesta... Ai, o queixume, tanto queixume, porquê? Deus vai-te dando oportunidades para tu fazeres o que Ele quer. Bom, em vez de reclamar, Deus deu-te essa oportunidade, para alguma coisa foi, aproveita e fala de Jesus. Querem ver outro exemplo? Eu gosto de exemplos muito práticos. Eu gosto muito de cumprir horários. Detesto que esperem por mim, detesto mesmo. Então eu preparo-me para chegar mais cedo. Pronto, é a minha maneira de ser. Está bem, nem está mal, é a minha maneira de ser. E no trabalho, eu tenho... Imagina, eu sei que demoro X tempo a chegar ao trabalho e eu sei as horas em que tenho que sair, aquela hora que tenho que estar a sair. Porque sei que vou chegar a horas. Mas numa das alturas, também é uma das minhas características, sou muito esquecido e voltar para trás para buscar uma coisa. E vim para casa e estava lá aflito e vou chegar tarde ao trabalho. Ninguém é que ninguém me matasse. Mas eu gosto de chegar a horas. Gosto de cumprir horários. E andei lá à procura daquilo, até que encontrei. E com isto passaram-se 10 minutos. Eu disse, eu não vou chegar a tempo. E sabem, quando nós vamos mesmo àquela hora, mesmo que nós não conheçamos as pessoas, há algumas que nós no trânsito, por tantos dias que lá passamos, 21 anos que já passo naquela estrada para ir para o trabalho, nós começamos a conhecer os carros, as pessoas, não os conhecemos lá nenhum, mas sabemos que elas estão ali àquela hora. E no mesmo sítio elas estão lá, mais à frente, 1 ou 2 ou 3 carros e estão lá. Sabem o que é que aconteceu naquele dia em que eu me atrasei? Cheguei ao sítio e vi muito trânsito, muitas ambulâncias e sirenes a passar, horror. Quando eu passei mais à frente, no sítio onde aquelas pessoas que normalmente iam comigo, ou mais à frente ou mais atrás, um caminhão cheio de vidro caiu por cima do carro. E eu podia estar lá. Mas Deus permitiu com que eu me atrasasse para me livrar daquilo. Isto é um milagre ou não é? E quantos não são aqueles que a gente não sabe, nem imagina, e Ele nos livra? Porque Ele vai na coluna, vai com uma coluna à nossa frente, toma conta de nós. Ele está à tua frente, está à tua retaguarda. Ele está a tomar conta de ti. Senão, não tenhas medo. Não tenhas medo. Deus está contigo. Deus está contigo. Essa coluna de nuvem e a coluna de fogo era a prova provada que Deus estava com eles. E ainda hoje, nós temos a prova provada que Ele está connosco. A palavra de Deus diz que isto é lâmpada para os nossos pés. E quando tu lês a sua palavra, tu tens algo que te guie até à terra prometida. Ele subiu, Ele suscitou. Mas Ele não nos deixou órfãos, Ele deixou-nos o seu Espírito Santo. Tens ou não tens uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo que anda contigo? Amém. Tens ou não tens? De que nós temeremos? A passagem mais bela, uma das mais belas que a mim mais me mexe é a de Estevão. É a de Estevão. A pessoa que está sendo apedrejada consegue saber no que está. Sabendo que está sendo apedrejada por amor de Jesus. Sabendo que poderia naquela altura até nem estar a sentir que tem uma vitória. Mas ele sabia por onde ia. Irmãos, e às vezes pensamos que Deus não nos dá a vitória. Aparentemente, humanamente, pensamos que Deus nos está a dar a vitória. Mas no final, tu e eu vamos ver que era o melhor para ti e o melhor para mim. 600 carros não impediram. Irmãos, e vamos ter tantas coisas. Como isso que ele disse bem, até o próprio tempo que nós temos, que nos absorve. Vamos ter tantas coisas que nos vão tentar impedir. Nós temos um relacionamento com Deus.
A Bíblia é muito clara, diz que o diabo anda como um leão bramando, andando ao nosso redor bramando a quem possa tragar. Ele está interessado na tua vida. E nós não podemos adormecer. Que nós não conseguimos, não somos fortes ao ponto de combater com ele. Nós apenas só temos a autoridade no nome de Jesus. Tu só podes combater com o diabo estando com a tua vida com Deus. E ele está interessado. Ele vai mandar carros com cavalos e capitães para te fazer tirar da terra prometida. Ele vai te fazer isso. Mas, irmão, não te esqueças. E deixem-me dizer isto, eu não vou me cansar de dizer. Deus está contigo. Amém. E há uma coisa que te pode impedir de chegares à terra prometida. És tu próprio. Deus não arruma corações. E é interessante quando nós lemos a passagem que fala em Apocalipse e que diz: eis que estou à porta e bato. Nós pensamos que esta passagem é evangelística, mas não é. Ela é virada para a igreja. Eis que estou à porta. Ele não arruma corações, Ele bate à porta do teu coração e à porta do meu coração. Quem é que tem que abrir a porta? Sou eu. Ou não. Só tu é que te podes impedir de passares o mar vermelho. Só tu próprio é que podes. Não são os cavalos, não é Faraó, não é mais nada, senão tu e eu. Como eu já disse, convém nós fazermos uma retrospectiva muitas vezes à nossa vida e dizermos como é que eu aqui cheguei, o que é que Deus fez na minha vida até que eu aqui chegar. E é tão bom quando nós nos lembramos. É tão bom quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos pedindo o clamor do Senhor e vemos que o Senhor respondeu. E são essas lembranças que nós temos que trazê-las hoje. Elas hoje não vão fazer nada. Não vão fazer nada. Não vão servir de nada. Apenas para te relembrares que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será o Deus para todo o sempre. Irmãos, e nós não podemos viver do que Deus fez no passado. A caminhada prosseguiu. Eles tiveram que passar o mar vermelho. Mais à frente houve outras lutas. Houve outras tribulações. E eles continuaram a lamentar-se. Continuaram a criar outros deuses. Moisés estava lá para cima esquecido. Oh, vamos criar outro Deus. Isto está tudo perdido. O que se foi feito no passado não serviu. Mas foi porque Deus mudou? Não. Nós é que mudamos. Tu e eu é que mudamos. Porque o Deus é o mesmo. Por isso é que eu comecei aqui a dizer que nós temos que nos pôr a jeito. Deixem passar este termo. Temos que nos colocar a jeito. Irmão, quando tu vens à casa de oração e estás apático, Deus não vai entrar. Mas quando tu vens com um objetivo, quando tu vens com... Não, eu não quero sair... Como disse Moisés, não nos faças sair daqui se tu não fores connosco. Se a tua presença não for connosco. É da forma como tu tens que ir à presença de Deus. Não podes sair da presença dele se fores vazio, porque Deus não quer isso. Deus nunca vai trazer-te para ti para trás da mesma forma como antes de entrar na presença dele. Não vai. Não vai. E a apatia, eu julgo que hoje é o maior problema que nos, como sociedade, como nos faz. Às vezes eu vejo pessoas, até a própria expressão facial das pessoas, quando vão... Não sei como é que eu vos hei de explicar. É olhar e ver só. As pessoas apáticas. Sem sentido para a vida. Sem alegria. E nós temos este tesouro e guardamos-o para nós. E nós temos este tesouro precioso e guardamos-o para nós. E às vezes mesmo em nossa casa está guardado. Não vamos lá e não vamos usufruir deste tesouro. Irmãos, não é por acaso que nós nos chamamos de pentecostais. Não é? Vou repetir. Não é por acaso que nós nos denominamos como pentecostais. Há muitos anos atrás eu ouvia dizer, ainda se calhar o tempo dos meus avós, lá está o tempo, passa depressa, que eram os aleluias. Há aqui alguns irmãos a dizer que se lembram disso.
Eram os aleluias. Glória a Deus. Eu se calhar preferia que me chamassem ainda hoje os aleluias do que o apático. Mas o que é que significa dar glória a Deus? Porque quando ouvimos algum testemunho, alguma coisa que nós concordamos, não damos glória a Deus? A maior característica que o cristão tem é ser feliz. Amém. E a felicidade vê-se, não se esconde. É impossível esconder a felicidade. Sabem porquê? Porque ela vem de dentro para fora. Porque o que vem de fora para dentro não é felicidade, é euforia. E é o que a maior parte das pessoas faz. Ela vive de euforia. Ela alimenta-se de alegria. Eu não estou a dizer que eles não ficam alegres. Só que não é. É uma alegria que não é duradoura. Não é duradoura. Eu acredito plenamente que eles vão para sítios e são felizes naquela altura. Não tenho mínimas dúvidas disso. Eu felizmente não experimentei. Felizmente nasci num lar cristão. Poderia ter experimentado, poderia. Mas não experimentei. Mas falo com pessoas, não vivo dentro de uma jaula. E eu sei que eles, durante aquela altura, eles são felizes. Mas mais cedo ou mais tarde aquela felicidade vai-se. E ainda dá pior. Cria um vazio tremendo que ainda ficam mais frustradas como se fossem antes da festa. Mas com Jesus é diferente, irmãos. Experimentar Jesus é diferente. É uma alegria duradoura. É uma alegria que não se explica, só se vive. Só se vive, não se explica. Explicar isto eu não consigo. Os irmãos sabem, ou alguns sabem, temos que estar a orar até com a minha esposa, que ela foi diagnosticada um síndrome, uma doença, que nós estávamos a ver as características daquela doença e lá dizia 2% ou 3%, agora já nem sei, mas também é indiferente, 2 ou 3% é indiferente, da população mundial é que tem isto. E sabe, humanamente falando, a primeira expressão é Deus. Porquê ela fazer parte dos 2 ou 3%? Não havia outras pessoas? Não havia. Não havia outras 97 em cada 100? Não havia. Mas à conclusão que eu e ela chegamos é que se ela tem aquilo, é para a glória de Deus. E é esta felicidade que eu vos queria dizer, irmãos. Viver com um problema, mas feliz, não se consegue explicar. Porque sabemos que o céu é à frente. E Ele tem os seus propósitos. Ele sabe o porquê. É para a glória dele. O que vai acontecer eu não sei. De que forma o que vai acontecer eu não faço ideia. Para quem é que vai servir aquilo eu não faço ideia. Mas sei que vai ser para a glória de Deus. E porquê lamentar? Porque ela se lamentar, é certo, o impacto é forte. Quando ela vai às consultas, e são muitas, o impacto é forte. Entra no carro, vem a chorar. Mas logo mais, nós sabemos em quem acreditamos. Nós sabemos que temos um Deus Todo-Poderoso. Irmãos, é o mesmo Deus que nós estamos a falar desta passagem. É o nosso Deus, não é outro. É o mesmo Deus, não há outro, é o mesmo. O que abriu o mar vermelho é o mesmo. Não há outro Deus, é o mesmo ainda. E para terminar, irmãos, 2 coisas muito simples. Eles olhavam para a frente e estavam encurralados. Para trás olhavam e encurralados estavam. Mas havia um sítio onde eles ainda podiam olhar. Sabem para onde? Frente está o problema, atrás está o problema. Mas eu sei que o meu Deus está lá em cima, zelando por mim. E para cima ninguém me pode impedir de falar, de olhar e de falar. Ninguém me pode impedir. Podemos estar encurralados por tudo, mas para cima eu ainda posso olhar.
Irmãos, e há aqui uma passagem que também fez mexer muito comigo. Deus diz: porque clamas a mim? Marcha. E isto passou-se na minha vida. Eu quando falava com Deus, é que há muitos anos atrás, eu dizia: Deus, o que é que queres que eu faça? E quando Deus me disse uma coisa para eu fazer, eu disse: não, bateste à porta errada. E eu? Esquece. Enganaste. O teu casting está errado. Porque eu não tenho essas características. E Deus disse: eu sei. Mas tu vais... Por quem é que tu vais? Vais por ti ou vais por mim? Irmãos, eu andei 3 anos a fugir disto. 3 anos a fugir disto. E continuava na minha oração a dizer: Deus, o que queres que eu faça? E sabe, e Deus respondeu dessa maneira: porquê é que me estás a clamar a mim se eu já te respondi? Marcha! Anda! Eu já te respondi, marcha! Eu não estou a dizer para o irmão não orar. Muitas vezes a resposta está dada, o irmão está aí parado. É marchar. Deus manda, a gente faz. Em causa não está a tua capacidade ou a minha capacidade. Está nas mãos em quem tu estás a pôr a tua capacidade. Meu irmão, o meu desafio nesta tarde, que foi para mim e continua a ser para mim, é para ti também. Eu pedia que curvássemos as nossas cabeças nesta tarde e pudéssemos, durante breves segundos ou minutos, fazermos uma retrospectiva, agora sim, à tua vida. Primeiro possas-te lembrar o que é que Deus tem feito na tua vida. Da forma como Ele te tem ajudado. Da forma como Ele te tem abençoado. Da forma como Ele tem sido contigo. É tempo tu te lembrares do que Deus fez. Mas é tempo tu também saberes que há algo que Deus ainda tem para a tua vida nesta tarde. Que Deus ainda quer algo da tua vida nesta tarde. E não é tempo de fugires mais ao que Deus quer que tu faça. É a altura para tu fazeres. Marcha. Faz o que Deus quer. É a altura de nós marcharmos. Se porventura estás a passar por algum problema, de qualquer tipo, se estás encurralado, olhas para a frente e não vês solução, olhas para trás e não vês solução, já tentaste tudo, já tentaste fugir pelo lado esquerdo, pelo lado direito, já tentaste fugir por tudo que era sítio e não vês solução, deixa-me dizer-te nesta tarde, deixa que Deus abra o mar vermelho para ti. Amém. Irmão, aquilo que eu podia fazer, eu já fiz. Deixa Deus agora mexer no teu coração. Coloca-te na sua mão. E não pode dizer: mas eu já sou tão velho, irmão, não há muito para fazer. E não há muito para fazer. Se Deus nos colocou ainda aqui neste mundo para alguma coisa, é. Todos nós contamos para o reino. Vou fazer uma oração. E de seguida vou entregar o que eu posso aqui. Senhor, agradecidos estamos nesta tarde. Porque sabemos que Tu és bom, Senhor. Sabemos que temos um Deus em quem podemos confiar. Senhor, tanta gente que persegue coisas que têm olhos e não veem, têm boca e não falam, têm pés, mas não andam, têm nariz, mas não cheiram. Nós temos este tesouro precioso da nossa vida, um Deus que escuta as nossas orações, tem um ouvido inclinado à nossa voz, que fala connosco, que trabalha por nós, que zela por nós, que nos quer tanto e que nos amou de uma maneira tão grande, a pronto de chegar a enviar o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Senhor, ajuda-nos a estarmos agradecidos. Senhor, ajuda-nos a abrirmos a nossa boca em louvor e glória ao Teu nome.
Senhor, ajuda-nos a sairmos da apatia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos ir no Teu nome, em obediência ao Teu mandado, Senhor. Marchando, muitas vezes não sabendo para o quê, Senhor. Mas sabemos que na altura certa Tu nos dirás o que nós devemos fazer, Senhor. Então somente, Senhor, ajuda-nos a colocarmos as Tuas mãos como o barro se coloca na mão do oleiro, Senhor. Para que nos possas moldar, Senhor. Para que possas trabalhar a nossa vida de uma forma poderosa, Senhor. Para onde quer que nós andemos, Senhor, possamos ser proclamadores da Tua Palavra, do Teu Evangelho, Senhor. Para que através das nossas vidas, as almas venham ao conhecimento da Tua Palavra, Senhor. E se venham salvar. E que haja alegria no céu nesse dia, Senhor. Deus amado, entregamos tudo aos Teus cuidados, Senhor. E que nesta semana, agora que se inicia, Senhor, nós possamos ser o sal e a luz, Senhor, onde quer que nós nos encontremos, Senhor. Possamos ser reconhecidos como Teus discípulos, Senhor. Faz assim, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém.